Dando continuidade, nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, com a resolução do Conselho Nacional de Educação, que ocorreu em 2002. E essas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, essa resolução abriu espaço para essas diretrizes, define que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Nós tivemos também a Lei 10.436, ainda em 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão, bem como a inclusão da disciplina Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia, certo? Ainda em 2002, o Ministério da Educação, que é o MEC, através da portaria 2678, aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da grafia Braille para a língua portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. Nessa esteira, o Ministério Público Federal lança uma cartilha sobre o acesso de alunos com deficiências às escolas e classes comuns da rede regular e divulga o documento com o objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão. E aí nós temos também o decreto número 5.296, esse aqui, que trata da implementação do Brasil Acessível. Esse decreto número 5.296, que ocorreu em 2004, ele estabelece normas e critérios para a promulgação da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que é justamente a implementação do Brasil Acessível, certo? E aí nós temos o decreto número 5.626 de 2005, que visa a inclusão dos alunos surdos, dispõe também sobre a inserção de Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor, que é o intérprete de Libras, o ensino da língua portuguesa como segunda língua para os alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. Nós tivemos também o decreto número 6.094, decreto número 6.094 de 2007, que estabelece, dentre as diretrizes do compromisso, todos pela educação, certo? Então, esse decreto 6.094 estabelece o compromisso todos pela educação, a garantia do acesso e permanência no ensino regular
e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. E outro avanço que nós tivemos também, muito importante, foi dado com o Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos, que foi lançado em 2006. Então, tá aqui para vocês, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, lançado em 2006 pela Secretaria Especial, tá bom, dos Direitos Humanos, MEC e Ministério da Justiça e também a Unesco, né? Então, esses órgãos em comum, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e a Unesco lançaram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E esse documento tem o objetivo, entre outros, né, de, dentre as suas ações, fomentar no currículo da educação básica as temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem inclusão, acesso e permanência na educação superior. Tá bom? Já que nós temos o PDE, né, que foi desenvolvido em 2007. O PDE ele está no âmbito dos recursos financeiros. E o que é o PDE? O PDE é o Plano de Desenvolvimento da Educação, que traz como eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos multifuncionais e a formação docente para o AEE, né, que é o Atendimento Educacional Especializado. Então, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva é estabelecida em 2008, consolidando o movimento histórico brasileiro. No ano ainda de 2008, foi imposto o Decreto Federal número 6.571, onde estabelece diretrizes para o estabelecimento do atendimento educacional especializado no sistema regular de ensino, as escolas públicas e também escolas privadas, né? E aí, nós temos no âmbito internacional, né, voltando ao âmbito internacional, nós temos aqui a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ocorreu em 2009 e foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e essa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece que os estados que fazem parte dessa convenção devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, além de determinar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, né, obrigatório. E que elas tenham acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. E aí nós tivemos também o Decreto Federal 6.949, ainda em 2009, que confere o texto da Convenção caráter de norma constitucional brasileira. Então, em 2009, através desse decreto 6.949, esta Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
virou uma norma constitucional brasileira, certo? E aí nós temos também a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes operacionais para o AEE na educação básica, que deve ser oferecido no turno inverso da escolarização, certo? Prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola do ensino regular. Então, o atendimento educacional especializado, que é o AEE, pode ser realizado também em centros de atendimento educacional especializado públicos e em instituições de caráter comunitário, confessional ou filantrópico, sem fins lucrativos, conveniados com a Secretaria de Educação, certo? Já ali no ano de 2012, nós tivemos promulgada a Lei 12.764, aqui para vocês, em âmbito nacional, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que é o TEA. E nós tivemos ainda, em referência à Política Nacional de Pessoas de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, nós tivemos regulamentada o decreto número 8.368/2014 em 2015, né? Houve esse decreto em 2014, mas só foi regulamentado em 2015, que emite a nota técnica número 20 do MEC, que traz orientações aos sistemas de ensino visando ao cumprimento do artigo 7º da referida lei, que é a Lei 12.764, de 2012. Tá? E aí nós temos aqui, por último, a Lei 13.146, de 2015, que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem a finalidade de assegurar e de promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania. No artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos lá bem claro a previsão do direito à igualdade de oportunidades e a proibição de qualquer tipo de discriminação. E esse estatuto, ele regula os aspectos de inclusão do deficiente como um todo, descrevendo seus direitos fundamentais, bem como prever crimes e infrações administrativas cometidas contra os deficientes ou os seus direitos. Então, esse estatuto, o lema dele é a igualdade, sim a igualdade e não a discriminação, certo? Então, aqui a gente tratou sobre os marcos legais da educação inclusiva. Todas não, mas as leis mais importantes, né, dentro da seara educacional, que dizem respeito à inclusão dos alunos com necessidades especiais nas escolas, nas salas de aula, certo? Então, a gente finaliza aqui os apontamentos dos marcos legais da educação inclusiva.